É isso aí, pessoal. Hoje é dia 27 de julho de 2021. Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre lei de Gauss, tá? Um pensamento do momento aí, né? Que é do Gregório de Matos, né? Que é o chamado Boca do Inferno, era um poeta e é um dos, na verdade, ele é considerado um dos maiores poetas de língua portuguesa do período, né, colonial brasileiro, né? Então, tanto de Portugal quanto do Brasil. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, e morreu no Recife, tá bom? Então, ele é um poeta satírico, né? E aí se estuda ele bastante em literatura, pelo menos eu estudei ele em literatura no meu ensino médio, né? Aí ele fala assim: se justificam mentindo com pretextos enganosos e com rodeios fingidos, né? Isso aí só para a gente poder lembrar um pouquinho, né, de como é que nós estamos aí hoje vivendo uma conjuntura, né, em que a mentira, né, ela é o modus operandi, né, de quem deveria, né, governar um país como o Brasil, né? E na verdade a gente vê que essa gerência ela é realizada para proveito próprios, né? Em cima da desgraça de milhões, né? Ainda tem gente querendo lucrar em cima da desgraça. É lamentável, né? E ainda sempre se justificam, né? Com base na mentira, né? Com base nos rodeios. Mas só uma reflexão aqui, então, do Gregório de Matos, tá bom? Esse poeta brasileiro. Ó, registrando, tranquilo, já colocamos lá no chat, tá? Então nós vamos pegar aqui o exercício número 4 da lista, tá? Da lista de lei de Gauss, tá bom? Então nessa lista aqui, o que a gente tem? Ó, eu vou nesse exercício. Ele traz para nós o quê? A gente tem 5 pedaços de plástico que são eletricamente carregados. E nós temos uma moeda neutra. Tá vendo aqui? Ó? Então aqui eu tenho 5 pedaços de plástico. Ó, Q1 está carregado Q2, Q3, Q4, Q5. 5 pedaços de plástico, essa parte verdezinha aqui. E eu tenho aqui uma moeda que está eletricamente neutra. Tá? E aqui nessa figura, o que eu tenho? Eu tenho uma superfície gaussiana, né? É uma superfície, tá vendo? Toda irregular, e essa superfície ela está englobando as cargas, né? O pedaço de plástico 1, 2 e 3 e a moeda. E do lado de fora da superfície está o pedaço de plástico 4 e o pedaço de 5. O pedaço de plástico 5, tá bom? Aí ele pergunta para nós aqui, ó, qual que é o fluxo de campo elétrico que atravessa a superfície S, considerando que a carga Q1 é igual à carga Q4 e vale mais 3,1 nanocoulomb, a carga Q2 é igual à carga Q5 e vale menos 5,9 nanocoulomb, e a carga Q3 vale menos 3,1 nanocoulomb. Tá bom? Então é um probleminha em que eu tenho, então, esses corpos carregados, eu tenho a moeda neutra, tá? Se delimitou, então, essa superfície S gaussiana, e eu quero saber quanto é que vale o quê? O fluxo de campo elétrico total, né? A definição lá da lei de Gauss. Quanto é que vale o fluxo de campo elétrico? Φ. Tá bom? Então nós vamos analisar, né? O fluxo, vocês já viram lá nas videoaulas, né? Ele é as linhas de força, né, que entram e que saem. Muito bem, então vamos lá. Bom, o fluxo total de campo elétrico que atravessa a superfície S, ele vai depender de quê? Da carga que está envolvida por essa superfície. Ou seja, a carga total no interior da superfície gaussiana. Ou a carga que é envolvida por essa superfície gaussiana. Então nós temos aqui, ó, o quê? Nós temos um pedaço de plástico 1, 2 e 3, com a carga Q1 positiva, Q2 negativa, Q3 negativa, e tem uma moeda, tá? Então, o que acontece? Considerando que a moeda ela está eletricamente neutra, ela não vai contribuir com o fluxo de campo elétrico, né? Ela não tem carga, então não tem linhas de campo nem entrando nem saindo, tá bom? Então, as cargas aqui, ó, Q4 e Q5, elas estão o quê? Elas estão do lado de fora da superfície. Então, elas também não vão contribuir para o fluxo de campo elétrico, porque elas estão do lado de fora de S, tá? Então, sobra o quê? Sobra Q1, Q2 e Q3, tá? Então a gente vai ter, na verdade, aqui, ó, só esses 3 pedaços de plástico que estão com carga elétrica que vão contribuir. Então o que vai acontecer? Quando a gente define a lei de Gauss, né, a gente tem o quê? Que o fluxo de campo, ele é dado por quem? É a carga que é envolvida pela superfície dividido pela permissividade elétrica do vácuo, aqui no caso, considerando o vácuo, ε0. Então eu vou somar essas cargas,
Q1 mais Q2 mais Q3 e dividir pela permissividade elétrica, ε0. Então, a gente tem aqui, ó, né? Mais 3,1 vezes 10 a menos 9 coulomb, né? Que é a carga 1, menos 5,9 vezes 10 a menos 9 coulomb, menos 3,1 vezes 10, aqui, ó, perdão, tá, gente, é menos 9, tá, né? Menos 19, não, menos 9 coulomb, tá? Dividido pela permissividade elétrica do vácuo, né, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por Newton vezes metro quadrado, tá bom? Então, isso aqui seria, né, aqui, substituindo os valores das cargas, a definição do fluxo de campo elétrico. Então, a gente chega à conclusão de que esse fluxo de campo elétrico ele vale menos 670 newtons vezes metro quadrado por coulomb, tá? Certo? Então, essa seria a definição, né? Aqui, ó, lembrando, né, olha lá, você lembra lá da lei de Gauss, ó, a gente tem aqui, ó, que o fluxo ele é também o quê? Definido como sendo a integral, né, se eu tiver uma distribuição de quê? De campo vezes quem? Vezes dA, né? Se eu tiver o campo variável, né, então a gente tem aqui, ó, né, o fluxo de campo elétrico, ele é o quê? Ele é a unidade de campo elétrico, Newton por Coulomb, vezes a unidade área, que é metro quadrado no sistema internacional. Tá bom? Bom, esse fluxo de campo elétrico, ele é negativo, por quê? Porque eu tenho o quê? Que a carga total envolvida pela superfície gaussiana, ela é negativa, né? Então, quando eu somo Q1, Q2 e Q3, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma carga negativa, daí esse fluxo de campo, né, elétrico negativo. Tá bom? Com a soma. Então, probleminha aqui, tranquilo, né? Vocês vão ver que nessa aula de hoje a gente vai aplicar muito esse conceito, tá, de fluxo de campo elétrico. Na aula da semana passada, a gente trabalhou bastante com o quê? Com integral. Vocês puderam ver aqueles exemplos, né, da superfície gaussiana, explorando a simetria da distribuição. Nós fizemos um problema para um fio infinito carregado, para um plano carregado, né? Agora a gente vai explorar mais essa questão da definição do fluxo de campo elétrico, sendo quem? Sendo a carga envolta pela superfície gaussiana por ε0. Né? Lembrando que isso aqui, na verdade, né, vai dar lá a definição de campo elétrico que a gente encontra a partir da lei de Coulomb. Tá bom? Muito bem, olha só esse exercício aqui, ó. É o número 5 da lista. A superfície quadrada mostrada na figura, ela tem um lado igual a 3,2 milímetros. E ela vai estar numa região que tem um campo elétrico uniforme de 1.800 newton por coulomb, tá? E as linhas fazem, olha só, com a normal, ou seja, com esse vetor perpendicular à superfície, um ângulo θ, olha o ângulo θ aqui, ó, igual a 35 graus, tá? Então é o ângulo que se faz com essa normal. A normal é o quê? É o vetor que aponta para onde? No sentido da área, tá bom? Então, para a gente poder ter uma ideia da área aqui, tá bom? Então, olha só, tome essa normal apontando para fora, como mostra a figura, como se a superfície fosse a tampa de uma caixa. E ele pede para a gente calcular o fluxo de campo elétrico através dessa superfície. Estão vendo? Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem o ângulo entre a superfície e as linhas de campo igual, ó, a 35, né? Então, ó, você tem aqui, ó, as linhas de campo entrando assim, ó, né? Tá certo? Olha só, você vê que ela incide aqui, ó, né, obliquamente na superfície, pede para a gente calcular o fluxo de campo elétrico, né? Que seria o φ, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Me deu o lado da superfície, é um quadrado, então isso aqui é importante para a gente poder calcular a área. A área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Me deu o valor do campo elétrico, tá? 1.800 newtons por coulomb, me deu um ângulo e quer saber quanto é que vale o quê? O fluxo de campo elétrico, tá? Vamos lá então. Ó. Aí o esquema a seguir, ele vai mostrar o quê? O vetor área, A, e o vetor campo, E, tá? Então aqui nós vamos usar a definição, ó. Aqui eu tenho o campo elétrico e tenho o vetor área. Estão vendo aqui? Então, o que acontece aqui? Ele me deu o quê? Que esse ângulo entre a incidência do campo elétrico e o vetor normal, que define para onde o vetor área vai apontar, era de 35. Então, o que acontece? O ângulo que efetivamente se forma entre o vetor campo elétrico e o vetor área, ele vai ser esse ângulo alfa aqui.
tá bom? E esse ângulo alfa vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 180 menos quem? Menos o θ, que é 35. Então, esse ângulo alfa vale quanto? 145 graus. Tá bom? Então, esse é o ângulo entre o vetor área e o vetor campo elétrico. Tá bom? Esse campo elétrico que a gente falou que é uniforme. Tá bom? Certo? E aí o que vai acontecer aqui? Ó? O fluxo do campo elétrico, através dessa superfície, ele vale quanto? Ó, ele vai ser, então, né? Aqui a outra definição de fluxo de campo. Né? Olha lá. Considerando que eu tenho um campo elétrico uniforme e eu tenho uma área também constante, eu posso fazer o quê? O fluxo do campo elétrico é o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área. Né? Lembrando que na aula passada a gente explorou bastante essa definição aqui. Eu vou dizer mais uma vez. Era o quê? Era campo elétrico vezes quem? Vezes dA. Né? Certo? Um campo elétrico constante. Você poderia ter também o quê? Uma área constante, um campo elétrico variável. Tá? Então você tem essa questão aqui. Ó, né? Então, integrando isso, você tem esse produto escalar. Lembrando que fluxo, né, no caso, né, ele é o quê? Ele é resultante de um produto escalar, portanto, o fluxo de campo elétrico ele é um escalar. É uma grandeza escalar. Então, com isso, o que eu teria aqui? Olha lá, eu teria que o fluxo de campo elétrico ele vai ser quem? Né? Qual que é a definição de produto escalar? Tá vendo? Ó, então, eu tenho campo elétrico escalar vetor área. Né? E aí, o que acontece? A definição de produto escalar, o que ela vai ser? Vai ser um vetor campo elétrico vezes, perdão, o módulo do vetor campo elétrico vezes o módulo do vetor área, vezes quem? Vezes o cosseno de alfa. Né? As nossas aulas lá atrás de vetores em Física Geral 1. Né? Em que essa área, como eu estou falando de uma superfície que é um quadrado, né? Ela é igual a L ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu teria, então, ó, que o fluxo de campo elétrico, tá, para aquela configuração, né, do campo incidindo com ângulo θ sobre essa superfície né, quadrada, ele vai ser igual ao módulo do campo elétrico, 1.800 Newton por Coulomb, vezes a área, que é o lado daquele quadrado ao quadrado, vezes o cosseno de 145 graus. O cosseno de 145 graus está onde? Ele está no segundo quadrante do círculo trigonométrico. Né? Então ele é o que? Ele é negativo, ele vale menos 0,819. Então, substituindo esses valores, nós vamos encontrar o quê? Que o fluxo de campo elétrico, tá, para aquela conjuntura apresentada naquele exercício, é igual a menos 1,5 vezes 10 a menos 12 a 2 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Né? Aqui a gente escrevendo aqui em termos decimais, né? Esse é o valor do fluxo do campo elétrico, tá, para aquela situação. Tá certo? Então, probleminha aí, tá? Para a gente poder interpretar e aplicar essa definição. Muito bem. Tranquilo, pessoal? Tá? Nós estamos resolvendo, tá? Os conceitos lá de fluxo de campo elétrico, né? Tá? Aquele conceito que já estão lá nas videoaulas, as aulas estão gravadas lá na plataforma, que a gente explicou, tá bom? E aqui a gente está resolvendo os exercícios da lista. Então, esse é o 5º exercício. Vamos falar do 6º exercício agora. Tá? Continuando aqui. Adriano, você não passou a senha da presença, agora que eu fui notar. Eu passei lá, né, cara? Você entrou, mas você não viu aí, né? Deixa eu colocar aí para você. Eu acho que eu cheguei 5 minutos atrasado, não sei. Fala, meu prezado. Aí, ó. Tá aí o meu prezado Caio. Caio Araújo Correia. Gente boa. Tranquilo, Obrigado. Caio? Viu aí? Falou, meu prezado. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos fazer aqui, então, o exercício número 6 agora, tá? Número 6. Ó, eu tenho um cubo, né? Esse cubo mostrado na figura, tá? E aí você veja aí nesse cubo aí, né? Com os eixos tridimensionais, x, y, z, tá? Ele tem 1,40 metros de aresta. Tá vendo? Então aqui, né, a aresta dele é de 1,40 metros, 1,40 centímetros. E ele está orientado de forma, como mostra essa figura aqui, né? Numa região onde existe um campo elétrico uniforme. Tá? Então tá o cubo aí e tem um campo elétrico uniforme. Aí ele pede para a gente determinar o fluxo de campo elétrico através da face direita do cubo, tá? Que seria essa face aqui, ó.
Eu quero aqui, ó, eu quero saber o fluxo de campo elétrico para essa face aqui, ó. Eu achurei aqui em vermelho, tá? Né? Considerando que esse campo elétrico uniforme ele é dado por essas letras aqui, tá? Então, na letra A, o que eu vou ter? Eu vou ter um fluxo de campo elétrico, tá? Perdão, eu vou ter um campo elétrico, então o campo elétrico que eu tenho ó, na letra A ó, seria esse campo elétrico aqui, ó. Campo elétrico na letra A, para a gente lembrar o vetor, gente, ele é quem? Ele é 6, ó, 6 unitário I. Isso quer dizer o quê? Que o meu campo elétrico ele tem esse sentido e essa direção. Estão vendo? Aqui seria o campo elétrico dado pela letra A, representado aqui ó, por essa seta vermelha. Tá vendo? Aí, o que ele faz aqui? Ó? Ele me fala na letra B de um campo elétrico, tá certo? Cujo, ó, um campo elétrico aqui, ó, tá? Cujo, na letra B, ó, ele é dado dessa seguinte forma, ele é igual a menos 2, o quê? J. Então é um campo elétrico que tem esse sentido aqui, ó. Isso aqui seria o campo elétrico, ó, da letra B. E na letra C, ele me dá quem? Ele vai me dar um campo elétrico, né, que tem, ó, a seguinte, né, questão. Ele é resultante de quê? Desse cara para cá, ó, na direção menos I, tá vendo? E desse cara para cá, para cima, na direção do eixo Z, ou seja, mais 4K. Entenderam aqui esse problema? O que esse problema quer dizer? Então, o que acontece? Eu tenho um cubo numa região em que existe campo elétrico uniforme, tá? E quer saber quanto que vale o fluxo de campo elétrico nessa face direita do cubo para cada um desses campos aqui dados na letra A, letra B e letra C. E ele pergunta no final qual que é o fluxo total através do cubo nos 3 casos. Quanto é que vale o fluxo total? Aí o fluxo total seria o quê? Do cubo, através do cubo como um todo. Tá certo, pessoal? Então nós temos essa situação aqui, tá? Né? Dessa definição aí de fluxo. Lembrando mais uma vez que esse conceito de fluxo de campo elétrico tem por objetivo o quê? Né? A gente ter uma visão geométrica do que é o campo elétrico. Do que é o campo elétrico. Né? Então nós vimos, a gente consegue achar o campo elétrico, obter o campo elétrico através da lei de Coulomb e por meio da lei de Gauss também. Tá? Mas então esse probleminha, né, que envolve essas questões aí, né, geométricas, espaciais. Então vamos lá, eu tenho um lado desse cara que é 1,40 m, né, e aí o que acontece? Como o campo elétrico ele é constante, tá? Em cada uma, na letra A, na letra B, na letra C, a gente pode usar quem? Essa equação, né? Fluxo do campo elétrico é igual ao produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor área. Tá bom? Então, olha só, a área, olha a área, pessoal, ó, para aquela face ali, né? Olha a área aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui aponta no sentido positivo. Quanto é que vale o vetor área? Nós vamos definir agora. Então, o vetor área vai valer quanto? É a área da face direita do cubo. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a área do quadrado, né? Uma face do cubo é quadrado, então seria a área do quadrado, que seria lado ao quadrado. Então, seria 1,40 metros elevado ao quadrado, unitário J. Essa é a definição do meu vetor área. Estão vendo aqui, ó? Então, seria 1,96 metros quadrados, unitário J. Esse é o vetor área, que eu vou julgar aqui para calcular o fluxo de campo elétrico para cada uma das situações, letra A, B e C. Vamos lá. Então, vamos determinar, então, ó, o fluxo de campo elétrico através da face direita do cubo, se o campo elétrico em Newton por Coulomb é dado por quem? Por 6 unitário I. Então, vamos lá, olha lá. Aplicando, né? Olha aqui que a gente vai ter. Eu vou ter, então, ó, 6 unitário I, escalar quem? 1,96 unitário J. Aí que entra lá atrás, ó, a nossa aula de Física Geral 1. Vocês lembram, ó? Quanto que dá? Vocês vão me responder aqui, ó. Quanto que vale isso aqui, gente? Unitário I, escalar unitário J. Quanto é que dá isso?
Quem é que se lembra das aulas lá? Ó? Vocês fizeram essas aulas comigo. Quanto é que dá isso aqui? Ó, produto escalar, unitário I e V pelo unitário J. Quanto é que dá? Hein? Poxa vida, hein, cara? Ó, tá vendo aqui, ó, o grelhinho aqui, ó. Cri, 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 cri. Pô, brincadeira, hein? Quanto é que dá isso aqui, gente? É, meu velho. Hein? Não, não é um, não. Ó, vamos lá. Ó, o que eu tenho lá? Não tem isso aqui, ó? Lembram? Ó, aqui eu tenho o K. Lembra lá que a gente usou? Aqui eu tenho, ó, o I. E aqui eu tenho o J. Qual que é o ângulo entre unitário I e unitário J? Quanto que vale? 90. Muito bem. Quem está falando? A Camila. Ó, Camila. Muito bem, Camila. 90. Qual que é a definição de produto escalar? Aqui não seria, ó, a mesma coisa de I vezes J vezes o cosseno do ângulo entre eles, que no caso é 90? Quanto é que vale o cosseno de 90 graus? Hein? Cosseno de 90, pessoal, vale quanto? Isabel tá falando que é 0. Zero, muito bem. Então, ó, unitário I escalar unitário J dá quanto? Hein? Dá quanto? 0. Zero, muito bem. Zero. Então, pronto. Aqui, ó. Né? Então, para esse primeiro vetor, campo elétrico, né, que foi dado e que valia 6 unitário I, o fluxo de campo elétrico através dessa face direita do cubo é igual a zero. Tá bom? Beleza. Vamos lá ver o outro agora, letra B. Agora eu tenho o quê? O menos 2 unitário J. Esse é o valor do campo elétrico. Mesma coisa, né? Como o campo elétrico é constante, eu tenho o quê? Que o fluxo de campo elétrico vai ser vetor campo elétrico escalar vetor área. Então vai ser menos 2 unitário J vezes 1,6 unitário J. Aí agora eu tenho quem, ó? Unitário J, ó, escalar unitário J. Quanto é que dá isso aqui? Hein? J unitário J. J escalar unitário J. Dá quanto? Hein? Qual que é o ângulo que esses caras fazem entre si? A Isabel perguntou se agora dá 1. Dá um, dá um. Mas qual que é o ângulo entre esses dois caras aí? A Isabel não tem microfone, não? A Isabel... Já tomou vacina, Isabel? Já deve ter tomado, né? Isabel... Aqui, e aí? Qual que é o vetor entre unitário J e unitário J? Quanto que vale? Hein? 90 também? Bom, unitário J com unitário J, ué. Olha lá, vamos mais uma vez, ó. O que eu tenho aqui, ó? O ângulo é 0, né? O ângulo é 0, ué. Aqui eu tenho K, ó. Aqui eu tenho J e aqui eu tenho I, ó. Imagina dois caras aqui, ó, em cima desse eixo, ó. Imagina dois caras aqui, ó. Ó, imagina aqui, ó, esse vetorzinho e esse vetorzinho aqui. Eles estão sobrepostos. Como que é o ângulo entre eles? É 0. Então aqui o que é? É J vezes J vezes quem? Cosseno de 0 graus. Quanto é que vale o cosseno de 0, pessoal? 1. 1. Então, J unitário J vale 1, certo? E aqui o fluxo de campo elétrico naquela face direita do cubo vai valer menos 3,92 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Vocês estão vendo a importância de entender vetores? Está aqui, a aplicação disso. A aplicação de vetores está aqui. Assim como nós aplicamos vetor também lá em lei de Newton, né? Mas aqui a gente vê mais objetivamente isso, tá? E aí, pessoal, entra aquela coisa, para que saber isso, cara, tá? Eu vou falar com vocês, né? Ontem eu estava tendo até uma reunião, e aí estava conversando, eu estava falando, rapaz, eu tenho que começar agora, é um movimento, é uma ação em defesa, cara, das chamadas ciências exatas, que na verdade isso eu já falei isso com vocês, deixa eu espirrar um pouquinho, eu já falei isso com vocês na aula passada. Pessoal, esse conhecimento, gente, ele é fundamental, gente. Sabe para quê? É para a gente poder, cara, conhecer o mundo, entender a natureza e dominar a natureza. Mas dominar em qual sentido? Não explorar a natureza, mas viver de forma harmônica com a natureza.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, vocês aí. Hoje, um dos grandes desafios da humanidade é o quê? São as mudanças climáticas. Né? É o nível de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, e essa coisa, cara, tá aí. E já desandou, cara. Né? A gente vê essas questões de episódios extremos. Extremos. Ou seja, o que acontece? Vocês viram a chuva na Alemanha, pessoal? Vocês viram a chuva na Alemanha? O que foi? Vocês viram? Então, o que aconteceu na Alemanha? Vocês viram a onda de calor no Canadá? Entendeu? Então, nós estamos, cara, vivendo essas questões extremas. E a tendência é que isso piore. Aí a gente fica pensando, né, cara, ó, pô, a Alemanha lá parecia Porciúncula, né? Ou estava pior do que Porciúncula, porque em Porciúncula a galera já é safa, né? A galera, ninguém vai esconder num porão. Vocês viram o que aconteceu? Tanto de gente, cara. Teve um porão lá na Alemanha que tinha 10 pessoas que foram mortas por afogamento, cara. Vocês viram isso? Então, o que acontece? Olha que coisa. A gente aqui, em Itaperuna e região, a gente já é safo. A gente sabe, pô. Começou... Diga. Teve uma alemã, né, uma cidadã da Alemanha, que falou que em países mais pobres, no caso subdesenvolvidos, é normal que acontecesse isso, no caso, né, a enchente, né, a destruição da enchente, mas que na Alemanha ela não esperava que acontecesse. Eu fiquei, nossa, gente. Pois é, mas aí você vê, eles não esperam aquilo. Mas o que é aquilo ali, hein, Caio? Aquilo ali, cara, é o que? A mudança climática, bicho. Aquilo ali é um evento climático extremo. Né? É a coisa igual aconteceu na China também agora. Vocês viram lá o metrô da China, o que aconteceu na China? Os caras dentro do metrô, cara, com água no peito, meu irmão. O que acontece? Choveu tudo que estava previsto para um ano em um único dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, aí, por que eu estou falando isso, pessoal? Por quê? Para a gente entender a natureza, nós temos que entender a física, certo? Nós temos que entender a matemática, nós temos que dominar a química. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? E para mim, quando eu falo aí de Plano Nacional de Livro Didático, que os caras querem tirar conteúdo de ciência, é para quê? É para poder formar, cara, uma massa de iletrados, cientificamente falando. E somente pessoas que vão o quê? Vão ser destinadas a ocupar cargos e empregos precarizados. Vocês estão entendendo? E quem vai ocupar esses empregos precarizados? São os filhos das classes trabalhadoras. Então, esse debate que eu estou tendo com vocês aqui, é isso que eu gostaria que vocês vissem. Né? Uma aula de lei de Gauss, o que isso tem a ver? Isso é ciência, isso é conhecimento, entendeu? E é dominando a ciência que a gente vai conseguir entender a natureza e vai tentar, cara, viver e conviver de uma forma melhor nesse mundo. Né? Embora eu não veja perspectiva para esse mundo diante desse modelo de produção, esse modo de produção que a gente vive hoje. Mas nós temos que saber, nós temos que dominar a ciência, conhecer a ciência para dominar a natureza. E vocês são futuros professores de ciências. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então, tem hora que eu fico falando, eu fico repetindo um pouco isso, eu tenho que sistematizar mais isso. Então, eu estou muito assim, cara, eu estou muito... trabalhando muito com algumas ideias assim, justamente para resgatar esse gosto pela ciência. Você vê aqui, por exemplo, o que é o fluxo do campo elétrico. É uma coisa importante, tá? Que tem a ver com o campo elétrico, que explica o funcionamento de um computador, de uma impressora, né, de um smartphone. E nós temos que conhecer, sabe por quê? Porque se a gente não conhecer ciência, nós vamos estar condenados à ignorância, a sermos subalternos, a só podermos concorrer a empregos precarizados, que é isso que eles querem dar para a gente. Entenderam o que eu estou falando? Então, cara, é isso. Né? Mas diga. Eu vi uma reportagem, eu acho que é na Amazônia, várias pessoas em situação de trabalho escravo, aí foram entrevistar uma dessas pessoas, para ela aquilo nem era um trabalho escravo, era um trabalho normal, porque ela não tinha nem consciência dos direitos dela. Tá aí, cara, tá aí, ué, que é aquela coisa, né? É o trabalho em que o cara trabalha na terra e ele compra o que ele tem que comer na venda do cara da terra e ele fica com dívidas enormes, então ele trabalha em troca de comida. É isso aí. É isso, pô, é isso. Esse é o esquema. Assim como tem esse esquema, né, do cara vender, né, a comida que o cara vai comer, tem esse sistema feudal, né? Para quem estuda lá aquela relação entre vassalo e suzerano, você acha que aquilo é coisa da Idade Média, do feudalismo?
Entra aí em qualquer rincão aqui da nossa região, você vai ver gente trabalhando a meia ou a terça, os chamados meieiros. Meieiro é a mesma coisa de vassalo. Vocês concordam comigo? Você sabe o que é meieiro, não sabe? A minha família, meus avós eram meieiros. Trabalhavam na terra de outras pessoas em troca de quê? De produzir ali e dar uma parte da produção. O suor do meu avô, da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, era destinado limpinho para o dono da terra. Isso o que é? Feudalismo. Entendeu? Então a gente só consegue romper isso através de quê, cara? Através do conhecimento. Né? E o conhecimento é que vai nos levar ao poder de transformar. Mas aqui, eu queria só abrir esse leque aqui, né? Aí a gente está conversando aqui e pronto, a aula também tem esse ponto, mas eu quero mostrar para vocês por que é importante a gente saber, conhecer, dominar a ciência. É para a gente entender a natureza, né? E explorar, entre aspas, a natureza, mas de forma sábia, não do jeito que tem sido feito. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora aqui, ó, eu quero saber o fluxo de campo elétrico nessa face direita do cubo, só que agora o meu campo elétrico é esse aqui, ó. Ele é aqui. Ele é menos 3 unitário I mais 4 unitário K. Tá? Então eu tenho aqui mais uma vez, né? Eu vou fazer esse campo elétrico é constante, e aí eu vou aplicar de novo o conceito de quê? De produto escalar. Aí eu vou ter, ó, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter I escalar J, que vai dar o quê? Vai dar 0, e vou ter K escalar J, que também dá 0. Né? Porque são o quê? São vetores unitários perpendiculares. Então esse fluxo também é igual a 0. Viram aí? Então fechamos, calculamos, tá? Isso aí para a face direita. O que a letra D pede para nós? Ela quer saber o quê? O fluxo total através do cubo. Estão vendo? Aí entra essa visão espacial. Quanto que vale o fluxo total através do cubo? Então eu tenho aqui o cubo, aqui, ó. Ó, né? Ó, o cubo está aqui. Vou desenhar um cubo. Aqui, ó. Né? Tatará, pará, papá. E aí eu tenho aqueles caras passando. Né? Ó, nós analisamos só, primeiramente, nessa face. Agora eu quero saber através de todo o cubo. Tá? Então o que vai acontecer nesse cubo como um todo? A gente tem o quê? Que toda a linha de campo que entra no cubo, ela vai o quê? Ela vai sair. Então imagina primeiro aquele cara lá, ó, que é 6i, ó. Vocês concordam comigo? Vamos lá. Então aqui é a análise que a gente vai fazer, ó. Aqui, ó, vem lá o campo, esse campo aqui, ó, que é o campo da letra A, que vale quanto? Que vale, o campo da letra A, que vale 6 unitário I. Vocês concordam comigo que esse cara entra no cubo e atravessa o cubo todo e vai embora? Isso acontece com outros campos também. O da letra B, que é menos 2 unitário J, o da letra C, que é menos 3 unitário I, mais 4 unitário J. De forma o quê? De forma que para essa superfície gaussiana cúbica, o que eu tenho? Deixa eu apagar aqui essa discussão que eu fiz. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter, uma vez que o campo elétrico é uniforme nos 3 casos, o que vai acontecer? O fluxo total do campo elétrico através dessa superfície cúbica, ele é nulo. Por quê? Todo fluxo que entra, ele também vai sair do cubo, tá? Então, quando você pega o cubo como um todo, o fluxo de campo elétrico total é igual a 0, tá? Então, o que acontece na verdade, pessoal? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma fonte de campo elétrico dentro da superfície. Nos casos que foram dados, o que acontece? O campo elétrico, ele vinha lá, ele vinha e atravessava o cubo, ele não era gerado dentro, né, da superfície gaussiana cúbica, tá bom? Então a resposta aqui certa para essa letra D é o seguinte, né, o fluxo de campo elétrico total nessa superfície gaussiana cúbica, ele é nulo, tá? Vamos lá. Esse cara aqui, ó, número 7 da lista. Então vamos lá, olha só. Nessa figura, o que nós temos? Nós temos um próton que ele está a uma distância D sobre 2 do centro de um quadrado de aresta D. Olha a visão. Tá? Tá aqui, ó, a carguinha positiva. Aqui eu tenho uma aresta, né? D, um quadrado D. Tá bom? Ele pergunta qual que é o módulo do fluxo elétrico através desse quadrado. Pensar no quadrado como se fosse uma das faces de um cubo. É a dica que esse cara dá para nós. Vocês estão entendendo? Olha que exercício legal, ó, um exercício mental. Só que aqui ele já dá dica para gente.
ele me dá, então, a carguinha que está uma distância d sobre 2, desse lado, né, desse quadrado, que tem um lado D, e ele quer saber quanto é que vale o fluxo de campo nessa superfície aqui, ó, né? Entendeu? Aí ele dá a dica. Pensa que esse quadrado é uma aresta, é uma face, perdão, de um dos cubos de aresta D. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Eu tenho aqui que D' é a distância do próton até o centro do quadrado, e eu tenho o lado desse quadrado igual a D, tá? Então vamos lá. Então o que acontece, né? A lei de Gauss, ela está diretamente relacionada com o quê? Com simetria. E a simetria que eu vou utilizar aqui, né, seria a simetria cúbica. Eu vou utilizar o quê? Eu vou pensar numa superfície gaussiana na forma de um cubo de aresta D, tá certo? E aí, o que acontece? Já que esse próton, ele está a uma distância D2, ó, o que ele fala? Ó, uma distância D2 no centro do quadrado. Então ele vai estar, na verdade, o quê? O próton ele está no centro do cubo, tá bom? Então, olha só, é muito interessante que é um exercício mental para a gente poder entender isso. Aí vocês vão ver que depois que você concebe essa superfície gaussiana cúbica, aproveitando a simetria da situação, matematicamente a coisa fica trivial. Isso é muito legal nesse exercício. Aí o que acontece? É isso que eu vou considerar, né? O problema só me deu essa face de lado D, esse próton a uma distância D2, D sobre 2, do meio dessa face D, e aí eu imaginei um cubo com as suas 6 faces. Tá vendo? E aí, o que eu poderia pensar aqui? Deixa eu fazer aqui de azul. O que eu poderia pensar? Ou de outra cor. Aqui. O que eu poderia pensar aqui em termos de campo elétrico? Ó, aqui o que vai acontecer? Ó, o campo elétrico saindo. Ó, essa carga, esse próton não vai gerar um campo elétrico de afastamento? Ó, então o que vai acontecer? Eu estou desenhando algumas linhas de campo aqui. Ó. Vão ser todas linhas de campo de afastamento, né? Várias linhas. Quanto mais, né? É um simples prótonzinho com uma carga de 6,1 vezes 10 a menos 19. Mas o que acontece aqui? Vocês estão vendo? A fonte de campo elétrico está dentro da superfície. Então eu vou ter um fluxo de campo elétrico, né? Atravessando onde? As 6 faces desse cubo, tá? E aí o que vai acontecer? O cubo tem 6 faces, né? E por simetria o que acontece? O fluxo do campo elétrico através de cada face vai ter o mesmo valor. Certo? Então, cada face, ó, a carga está o quê? Ela está centralizada, está no centro do cubo. Então, todas as 6 faces vão ter o mesmo. De forma que eu vou ter o quê? O fluxo através de uma só face, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1/6 do fluxo de campo elétrico total. Certo? Então, ele vai ser 1/6 do fluxo de campo elétrico total. Aí nós vamos usar essa definição aqui de quê? De fluxo de campo elétrico. O que é? O fluxo de campo elétrico é a carga no interior, ó, no interior seria o quê? A carga do próton dividido por quem? Por 6 vezes ε0. Então, se eu pegar o cubo todo, eu teria a carga no interior dividido por ε0. Como eu estou trabalhando só com uma das faces, então vai ser 1/6 do fluxo total. Tá vendo? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai ser a carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, positivo, dividido por 6 vezes a permissividade elétrica no vácuo. Isso vai dar quanto? 3,01 vezes 10 a menos 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Esse é o fluxo de campo elétrico nesse quadrado de lado D, né? Que está abaixo desse próton. Tá bom? Então, um probleminha aí explorando bastante essa questão da simetria. Então, a gente tem essa situação, né? 3,01 nanonewton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, esse seria o fluxo do campo elétrico através do quadrado de aresta D, ou seja, em uma das faces do cubo. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos ver esse cara agora aqui, o número 8. Tá? Então, vamos lá. Tá bom, beleza. Estamos com um tempinho aqui. Ó, uma carga pontual, ela produz um fluxo de campo elétrico igual a menos 750 newton vezes metro quadrado por coulomb, através de uma superfície gaussiana esférica, uma superfície esférica gaussiana que tem 10 centímetros de raio, né, com o centro da carga.
com centro na carga. Então, a carga está no centro dessa superfície gaussiana. Né? Tudo para explorar a simetria. Então, a carga fica lá no centro. Aí ele fala assim, ó, se o raio da superfície gaussiana, se ele for multiplicado por 2, qual vai ser o novo valor do fluxo? Tá? E ele pergunta aqui, ó, dado isso, qual é o valor da carga pontual que gera esse fluxo de menos 750 newton vezes metro quadrado por coulomb. Tá bom? Então, olha lá, eu tenho essa situação, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, né, ó, uma carga, tá? Como eu tenho aqui, ó, que esse fluxo ele é negativo, então essa carga aqui é negativa. E ao redor dela eu tenho a superfície gaussiana esférica, tá? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho as linhas de campo, tá? O fluxo de campo elétrico, ó, tá tudo entrando aqui, tá muito mal desenhado, vocês me perdoem, tá? Mas o campo elétrico é de aproximação. Opa, tem que chegar aqui, ó, né? Ele tem que chegar na carga. Ó, aqui, ó, gente, esses meus desenhos tudo é no mousepad, cara. Eu faço, não tem caneta, não. Mas aqui dá para desenhar, eu que não caprichei muito. Então, ó, esse cara tá o quê? Linhas de campo de aproximação me dá esse fluxo de campo elétrico de menos 750 newton vezes metro quadrado por coulomb, tá? Ele me deu que esse raio da superfície seria de 10 centímetros. Ele fala, se eu dobrar o raio da superfície gaussiana, quanto que vai valer o novo fluxo? Então, nós temos aqui, né? Então, de acordo com a lei de Gauss, né, o fluxo de campo elétrico é o quê? É a carga interna que está dentro da superfície dividido por ε0. Ou seja, depende de raio? Não depende. Então, olha só, se o raio da superfície gaussiana ele é duplicado, o fluxo do campo elétrico ele vai permanecer o mesmo. Porque ele só depende da carga que está dentro da superfície e da permissividade elétrica, no caso do vácuo. Tá? Então, olha só, pois o valor dele só vai depender da carga que é envolvida pela superfície. Então, tanto faz eu duplicar, triplicar, quadruplicar o raio da superfície gaussiana, o fluxo de campo elétrico vai ser o mesmo. Tá bom? Tranquilo. Então, a letra A, sem problemas. Letra B, mais uma vez da lei de Gauss. Ó. Quero saber quanto é que vale a carga, né? Trivial também, né? Então, ó, a carga interna vai ser quem? A permissividade vezes o fluxo de campo elétrico. Isso aqui é dado, então vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton vezes metro quadrado, e multiplica 750 newton vezes metro quadrado por coulomb, né? Aí aqui, ó, só corta aqui, eu vou achar o valor da carga. A carga, né, para essa situação é de 6,6, menos negativa, né? Menos 6,64 nanocoulombs. Tá bom? Nanocoulombs. Certo?